Sister FM, a rádio que o faz cantar. A todos muito boa tarde. 8 minutos depois do meio-dia deste sábado, 14 de junho, vamos fazer e começar o Publicamente. A atualidade em debate aos sábados depois do meio-dia, aqui na Sister FM. É um programa de Piedade Neto, com o apoio à produção de Esmeraldina Quintaneiro. A primeira parte do Publicamente de hoje recebemos Diana Terezo Coelho, técnica superior de Educação Especial, autora do livro recentemente editado e cujo título é Dificuldades de Aprendizagem Específicas, Dislexia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia. Conceitos que a nossa convidada vai descodificar aqui porque são recorrentes nas nossas crianças. Bem-vinda, Diana. Obrigada. Ora, vamos conhecer então, para além daquilo que eu já apresentei, do seu trabalho, do seu livro, antes de falarmos nele, vamos conhecer um pouquinho mais a Diana. De onde é, enfim, com a sua idade, de onde é que desempenha as suas funções, enfim, para conhecermos um pouco mais a nossa convidada de hoje do Publicamente. Ok, então bom dia a todos, ou boa tarde neste caso, que já passa do meio-dia. O meu nome, como disse então, é Diana Coelho. Eu sou licenciada em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, na área de Educação Especial e pós-graduada em Educação Especial. Neste momento faço acompanhamento de crianças com dificuldades de aprendizagem, com essas DIS todas e algumas das crianças que não têm essas DIS, mas que passam por algumas dificuldades na aprendizagem. Desempenho também funções no Centro de Educação Especial Rainha Dona Leonor, nas Caldas da Rainha, onde trabalho com adultos com perturbações a nível mental, esquizofrenias, perturbações de personalidade, paranoias, etc. E dou também formação nesta área, na área das necessidades educativas especiais, educação especial, desenvolvimento. Exatamente. É formadora também. Exatamente. Ir ao workshop. Exatamente. Etc. Nas Caldas da Rainha, disse-me. Desde sempre foi esta área que a cativou, ou esta área das problemáticas surgiu por acaso? Não, eu sempre quis, desde pequena que sempre quis trabalhar com crianças. Aliás, eu sempre me lembro de dizer que queria ser educadora de infância. No entanto, à medida que o tempo foi passando e porque sempre contactei com este público especial, que eu considero especial, especial somos todos, não é? Mas aqueles são mais especiais para mim, sempre quis trabalhar na educação especial. Na altura, quando fiz a minha candidatura, a minha primeira opção foi Psicologia. Não entrei na altura por uma décima, foi assim uma frustração muito grande, mas depois, quando percebi que realmente em Ciências de Educação eu podia escolher a área de Educação Especial, que era aquilo que eu mais queria, continuei e não estou nada arrependida, e neste momento estou a fazer aquilo que gosto, que é trabalhar com crianças e com adultos especiais, e acho que nasci para isto. E está a ver, às vezes tudo faz sentido. Exatamente, às vezes há coisas que não acontecem por acaso. Nada acontece por acaso, segundo se diz. Ora, vamos então ao seu livro. Há quanto tempo é que a Diana... enfim, acabou o seu curso e está a trabalhar já? Ok, eu fiz a minha tese de licenciatura, que foi quando surgiu essa temática do livro, em 2006, 2007, foi o meu último ano de curso, que fiz estágio numa escola do segundo ciclo, na Benedita, na minha zona de residência. Na altura eu acompanhei essas crianças com essas DIS todas e apresentei a minha tese já a distinção dessas 4 DIS. Quando fui defender a tese, o meu professor, o meu orientador de estágio na altura, sugeriu uma publicação dessa tese, mas eu comecei logo a trabalhar num projeto do programa Escolhas, também na Benedita, no percurso alternativos, na Associação Barafunda, e entretanto, pronto, o sonho foi-se adiando, continuei a trabalhar, comecei também a exercer funções no Centro de Educação Especial, sempre a acompanhar crianças, o tempo era cada vez menos. Entretanto, tive também uma experiência a nível internacional, fiz voluntariado na Polónia também num centro de acolhimento a deficientes, e foi quando regressei que me decidi dedicar a 100% ao livro e atualizar a informação que tinha já desde 2006, 2007, e depois incluir também uma componente prática, uma vez que é aquilo que eu uso normalmente no meu dia-a-dia quando acompanho estas crianças. E essa ida à Polónia é uma experiência enriquecedora. Sim, fantástica. Presumo. Foi sim. Onde? Em Varsóvia? Foi em Varsóvia, sim, durante 3 meses. Muito bem, isso dá-lhe uma experiência com certeza muito enriquecedora. Sim. Vamos então ao livro, Diana. O seu livro, como disse, Dificuldades de Aprendizagem Específicas nas Dislexia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia. O livro, porquê é que foi este livro? Este livro é um livro teórico ou é um livro baseado na sua experiência? Como é que surgiu a ideia de publicar isto? E como é que ele se desenrola? Vamos lá, como é que podemos ler este livro e para que serve? Ou seja, não nos dá só, com certeza, conselhos teóricos, tem aqui algumas partes práticas que eu gostaria que explicasse. Esse livro é não só, como eu estava a dizer, é não só uma compilação da minha tese, da parte teórica da minha tese, ou seja, tem
cerca de 10 páginas em cada capítulo, está dividido por 4 capítulos, cada um dos capítulos é uma dessas DIS. Em cada capítulo tem cerca de 10 páginas dessa teoria, desde a definição, os subtipos, as causas, as características a nível geral e dando também algumas indicações a nível de intervenção. E depois decidi incluir então cerca de 30 páginas em cada capítulo com exercícios muito práticos. Ou seja, o objetivo do livro é não só elucidar alguém que não conheça de facto ou que nunca tenha ouvido falar de algum destes conceitos, porque de facto existem muitos livros de dislexia, alguns livros de disortografia, mas não existe nenhum que fale sobre estes 4 conceitos, mas também de alguma forma ajudar quem precisa quem já conhece, mas quem precisa de orientação a nível de prática, nomeadamente professores, psicólogos, terapeutas, os pais, exatamente. Ou seja, não só conhecer cada um destes conceitos, mas também algumas estratégias para a intervenção. Oh, Diana, eu gostaria que agora me descodificasse de uma maneira muito simples, que isto é complicado, não é? O que são estas DIS todas, para quem nos está a ouvir e não saiba propriamente o que é que quer dizer, por exemplo, dislexia, disgrafia, etc., o que tem por aqui, o que é a dislexia? E já agora, quando é que se começa a detectar? Ok, então, a dislexia, eu gosto sempre de pegar, e é a forma mais fácil das pessoas compreenderem cada um destes conceitos, é pela raiz etimológica da palavra, ou seja, dis é desvio, lexia de leitura, ou seja, uma criança que tem dislexia é uma criança que tem perturbações ao nível da leitura. Existem já uns sinais de alerta, que há alguns dos que eu incluí no meu livro, nomeadamente ao nível do pré-escolar, quando a criança começa a andar mais tarde, começa a falar mais tarde, é uma criança de uma maneira geral descoordenada, não consegue chutar uma bola, atar os sapatos, eventualmente segurar uma colher ou levar a comer à boca, pronto. Há uma série de indicações que nos podem levar a pensar que aquela criança poderá ser disléxica. No entanto, não é linear, não é? Não é o facto de uma criança começar a andar mais tarde ou falar mais tarde que vai ser considerada disléxica. Mas sim, depois um conjunto de características manifestadas mais tarde. Portanto, há sinais, mas nem todos são logo... Exatamente. Pode-se ter algum alerta, mas só a partir de 7, 8 anos. Exatamente, ou seja, quando a criança realmente começa a aprender a ler. É muito difícil nós estarmos a apontar uma idade, porque depois depende muito dos métodos dos professores que utilizam, não é? Há professores que utilizam métodos globais, há professores que não utilizam esse tipo de método. Há crianças que se calhar ao final do segundo período do primeiro ano de escolaridade já estão a saber ler. Há outras crianças que só começam a partir do segundo. Normalmente trocam as sílabas, pronto, não é? O que acontece exatamente. Prática, o que acontece na dislexia, realmente elas não conseguirem fazer a descodificação daquilo que estão a ver, ou seja, elas não conseguem associar qual é o som que corresponde àquela letra. Muitas das vezes trocam também letras, nomeadamente letras que são semelhantes visualmente ou simetricamente, por exemplo, o B e o D que são simétricos, ou o O e o A que nós olhamos e apenas um tracinho difere as letras. Pronto. De uma maneira geral, é o que é a dislexia. Claro que muitas das vezes estas competências depois podem se traduzir também ao nível da escrita, mas quando estamos a falar de... E aí vem a disgrafia. Exatamente. A disortografia, neste caso. E a disortografia. A disgrafia. Vamos então, as duas... Qual é que prefere? Disortografia. Porque a disortografia pode estar muitas vezes associada à dislexia. Disortografia diz, mais uma vez, de desvio, orto de correta, grafia de escrita. Portanto, é uma criança que escreve com muitos erros. Eu gosto de chamar a atenção que é com muitos erros, porque se calhar todos nós aprendemos a escrever e todos nós passamos uma escrita vá lá, incorreta, não é? Os adultos dão erros, as pessoas com formação superior. Exatamente. São erros em demasia. Em demasia mesmo. Erros a nível de ortografia, erros a nível de, sei lá, linguagem, de discriminação auditiva, ou seja, letras que são semelhantes sonoramente, pronto. Tudo isso é disortografia, que muitas das vezes está associada à dislexia. Agora, não quer dizer que uma criança que tenha disortografia, ou seja, uma criança que escreva incorretamente, tenha dislexia. Não. Elas podem estar associadas como podem surgir isoladamente. Como a disgrafia também. A disgrafia tem a ver com a escrita incorreta, ou seja, é aquela letra muito torta, muito tremida, são aquelas crianças que não respeitam as linhas, as margens, têm o caderno de uma forma geral desorganizado, mas são crianças que realmente não conseguem... vá lá, executar os movimentos da rotação do pulso, o segurar numa caneta corretamente, a pressão e a tensão. De motricidade também. Está mais relacionado com a motricidade, sim. Enquanto a disortografia tem a ver com a letra incorreta, com a escrita incorreta, perdão, a disgrafia tem a ver com a própria caligrafia da criança. Podem não estar... Aquilo que as pessoas chamam a letra feia, exatamente. A letra feia, irregular... tremida, pronto, de uma maneira já... Agora, exatamente, agora podem não dar qualquer tipo de erro.
Não tem nada a ver com a claro. disortografia. Podem escrever corretamente, no entanto, aquilo que escrevem não se consegue perceber. No caso da disortografia, escrevem mesmo com muitos erros. Discalculia. Discalculia é o bicho de 7 cabeças de toda a gente. Tem a ver com a matemática. Há quem já use o conceito de dismatemática, porque discalculia não está só relacionada com os cálculos, não é? Pegando mais uma vez na raiz da palavra de desvio, calculia de cálculos, mas a discalculia tem a ver com problemas ao nível geral da matemática. Resolução de problemas, contagens, reconhecimento de sinais, saber o que é a soma, o que é o total, o que é o antecessor, o sucessor, o somar, o subtrair, a diferença, o total. Às vezes estes conceitos são crianças que até podem saber resolver uma operação, 2 mais 2 ou 3 mais 3. No entanto, quando nós apresentamos sob a forma de problema, eu tinha 3 balões e tu tinhas 3 balões, quantos balões há na totalidade? Para eles pode ser difícil compreender estes conceitos. O que é a totalidade? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que somar, tenho que subtrair, tenho que multiplicar. O que é somar? O que é subtrair? E Portanto, muitas vezes, lá está, as crianças não têm bons resultados porque também não percebem a linguagem que nós lhes estamos a dar e é difícil às vezes o professor detectar isso. Não é? Exatamente. Só depois com a continuação. Estamos a acabar um ano letivo, acabámos mesmo. Está quase aí outro, entretanto isto verdade, passa rápido. passa Que conselhos dá depois destas diz todas, estes desvios que falou aqui, de uma maneira muito sumária, que isto é mais complicado do que isso, não é? Aos pais que tenham crianças que detectem alguma destas irregularidades na sua aprendizagem. O que é que devem fazer logo? É esperar? É falar com o professor? Que o professor detecta. Exatamente, claro, normalmente. Mas os pais também, antes da escola, às vezes podem aperceber-se de qualquer coisa, nomeadamente nas férias, quando tentam ler alguma coisa ou quando pedem à criança para. Os pais devem fazer, eles acima de tudo, ouvir muitos deles. Acima de tudo, eu acho que se devem articular com o professor, porque melhor do que ninguém deve ser o professor a encaminhar a criança. Hoje em dia, felizmente, nós já temos muitos apoios e muitos recursos disponíveis na escola que podem ajudar estas crianças. O ideal será que o pai, ou que a mãe, o encarregado de educação de uma maneira geral, entre em contacto com o professor para que possa ser feita a sinalização daquela criança e depois sim ser incluída no decreto-lei, isto falando já assim a nível geral, do que é que acontece com uma criança com qualquer uma destas DIS, que deve ser introduzida no decreto-lei 3 de 2008, que é o atual decreto que rege a educação especial em Portugal, e depois passar a beneficiar de algum tipo de apoio. Quer seja dentro da sala ter um apoio de um professor de ensino especial que vai ajudar pontualmente em algumas das disciplinas, quer medidas de avaliação adaptadas, nomeadamente ao nível da dislexia, em vez de fazer testes escritos, fazer testes orais, ou a redução do número de perguntas num teste para que a criança consiga compreender e resolver todas as questões dentro do tempo estipulado, sei lá. E vamos, se a avaliação for correta, se as medidas tomadas também forem as adequadas, estes desvios podem perfeitamente ser colmatados ou durarão sempre para a vida? Não. Agora com menos intensidade, naturalmente. Esse é que é um conceito fundamental de distinguir, é que quando estamos a falar de qualquer uma destas 4 DIS, e por isso é que são dificuldades de aprendizagem específicas, elas prolongam-se para o resto da vida. Claro que com a intervenção nós podemos atenuar, nós podemos melhorar a qualidade de vida de qualquer uma destas crianças ou qualquer um destes adultos. E os adultos podem arranjar até estratégias para colmatar isso, não é? Agora, nunca vai desaparecer. Exatamente. Okay? Eles podem usar algumas estratégias. Eu estou-me a lembrar agora do ator Tom Cruise, que dizem que é disléxico. Tantas pessoas que são conhecidas, mas no caso dele que pede a alguém que lhe grava as falas e ele ouve as falas para conseguir decorá-las para fazer os filmes e as séries, etc. E há pessoas que evitam determinados vocábulos. Porque, exatamente. Pode ser mais complicado. É mais complicado. Pronto. Neste caso, o que interessa é mesmo procurarem depois as estratégias e as ferramentas adequadas de acordo com o problema que têm. Eventualmente, se dão muitos erros a escrever, podem recorrer, por exemplo, ao corretor ortográfico no computador, em que automaticamente nós estamos a escrever e vai-nos corrigindo aquilo que estamos a escrever. E era escrever por exemplo, à mão, pois, sem o computador. Exatamente. Por perto, não é? Pronto, mas tentarmos recorrer a outras estratégias para melhorarmos a nossa qualidade de vida. E depois, em adulto, cada um com os problemas que tem também vai adequando as suas estratégias. Exatamente, às suas necessidades. E às suas necessidades. Ora, este livro
da Arial Editores. É um livro que vai ser usado, penso que, em muitas escolas, que é um livro... Sim, pelo menos o feedback. Já tem tido muito o feedback que tem, retorno do seu tem livro. tido, sim. Não só em Portugal, mas também no Brasil. Inclusive eu já fui contactada por pessoas mesmo do México, da Argentina, italianos, porque eu tenho uma página do livro no Facebook e sou realmente contactada por diversos pontos do país que gostavam de Onde adquirir. é que se pode adquirir este livro? Em qualquer livraria. Sim. De uma maneira geral. Está à sim. venda de norte a sul. Exatamente. Sim. E também no seu Facebook e na sua página da internet podem também contactá-la. Exatamente. É um livro muito interessante, não é nada daqueles livros aborrecidos, tem exercícios, tem estratégias, tem aqui um bocadinho de teoria e prática também, o que é importante, até para os pais. Muito bom. Diana, são cada vez mais... Destas dificuldades todas, qual é a mais comum? A mais comum é a dislexia. É aquela que ouvimos falar mais. Sim. Exatamente. Ouve-se falar muito em dislexia. De facto, às vezes, ainda bem que explicou tão bem o que são estes desvios, estas dificuldades. Estas crianças, isto tem que se detectarem, as crianças vão para as escolas, o professor sinaliza, encaminha... na Lei 3 de 2008, conforme, enfim, o professor entender, mas tem aumentado o número de casos. Ou de antes não se ligava muito a isso. Sim. E agora é que estamos em alerta, não Sim. é? Há uns anos exatamente, atrás, não? Exatamente. Para além de que também existe, e era um bocadinho aquilo que eu estava a referir anteriormente, é que existe também um grande problema, que é a distinção entre as dificuldades de aprendizagem gerais, de uma maneira geral, que todos nós acabamos por passar por dificuldades de aprendizagem. Eu lembro-me de ter pavor de matemática e de testar fazer problemas de matemática, e hoje em dia adoro matemática, mas de facto todos nós passamos por algum tipo de dificuldade de aprendizagem, mas essas 4 são realmente uma condição vitalícia, ou seja, prolongam-se para o resto da vida, e aí é que é importante distinguir o que é uma dificuldade de aprendizagem, que eu preciso de um apoio pontual ou eventualmente de alguma estratégia, algum auxílio num determinado período de tempo, e aí estamos a falar das necessidades educativas especiais temporárias, eu preciso de uma ajuda temporariamente, ou quando estamos a falar dessas dificuldades de aprendizagem específicas, dessas 4 Ds, que precisam de um acompanhamento sempre. E já vamos falar do que é que o Governo vai mudar relativamente a isto, mas o ensino especial destas dificuldades permanentes, digamos assim, dar respostas suficientes. Nós temos, de vez em quando, ouvimos na comunicação social os pais a queixarem-se, e os professores também, que não há apoio para o ensino especial, para as crianças com necessidades educativas. Sim, de uma maneira... Como é que estamos a regredir ou estamos a progredir? O grande problema é que cada vez há menos técnicos nas escolas que acompanham estas crianças. Não é? Exatamente. E o problema é que essa pessoa ou essas pessoas que estão nas escolas é uma pessoa para 20 crianças ou 30 crianças ou 10 crianças. Ou seja, esta pessoa ou este técnico está 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana com esta criança, mas esta criança não está 3 horas ou 1 hora, 2 horas por semana na escola, não é? Ela tem um horário completo, um horário muitas das vezes das 9 às 5h30 ou das 8h30 às 5h30, e de facto só existe um professor 1 hora por semana ou 2 horas por semana. Mesmo assim fazem milagres. E mesmo assim fazem milagres, claro. Isso nem põe em causa. Mas torna-se mais difícil para este técnico conseguir chegar à criança que tem dislexia do 2º ano, à criança que tem disortografia do 3º, à criança... São níveis diferentes. São níveis diferentes. E o tempo é pouco para conseguir ajudar. E o tempo e os técnicos também. Exatamente. Que estão em número muito reduzido. Pois, e cada vez mais. Cada vez mais, sim. Há pouco falámos na mudança que o Governo quer fazer. O Ministro Nuno Crato nomeou um grupo de trabalho para fazer alterações no ensino especial. Foi esta semana que se soube, na quinta-feira. Ou seja, o conceito de necessidades educativas especiais pode deixar de abranger alunos com dislexia, hiperatividade e outros problemas de aprendizagem, sobretudo aqueles que não necessitam de um acompanhamento permanente, ou seja, há necessidades educativas que não são permanentes, como disse, são as pontuais. Mas aqui diz-me que pode deixar de abranger alunos com dislexia. Ora, dislexia é permanente. Pronto, a questão aí passa por... A questão que eu estava a tocar era precisamente nesse ponto. Ou seja, quando nós estamos a falar de dislexia, é uma necessidade educativa especial permanente.
A criança nasce disléxica e é disléxica para o resto da vida. Já Portanto, ela não deixa de existir. Não é pontual. Não é pontual. Agora, quando estamos a falar de uma criança que tem uma dificuldade ao nível da aprendizagem da leitura, de uma maneira geral, não é disléxica, mas ou está a ter uma aprendizagem mais tardia, ou porque aconteceu algum episódio na vida dela e ela desenvolveu algum trauma ao nível da escola, ou porque tem problemas familiares e não consegue concentrar-se. Sei lá, montes de causas e de motivos que podem levar a criança. Que não acompanham para o resto da vida. Pronto, e que não acompanham para o resto da vida. E de facto aí estamos a falar de necessidades educativas especiais temporárias. Diana, e a hiperatividade? Que conceito é esse? Ou seja, é permanente ou pode realmente ser temporário também? Não, a hiperatividade também é permanente. Uma pessoa que nasce hiperativa é hiperativa para o resto da vida. O que pode ajudar é a medicação, se for tomada adequadamente e ajustadamente, não é? Que aí só os técnicos especializados o poderão... É a Ritalina, não é? Ritalina, Concerta, etc. Pronto, existe uma série de fármacos no mercado que podem ajudar estas crianças. No entanto, não é uma necessidade educativa temporária. A criança não é hiperativa este ano e para o ano já não é. Então aqui neste grupo de trabalho há que distinguir... Há aqui qualquer coisa que não está exatamente, bem. Há que distinguir... Tudo, exatamente. Eles estão a misturar as tais dificuldades de aprendizagem gerais ou as tais problemáticas de uma maneira geral que uma criança... Todas as nossas crianças são hiperativas. Eu costumo dizer que o anormal ou o diferente é se nós achamos que a criança está muito sossegada e calada, o que é que se passa, não é? O normal é elas andarem a correr, a brincar, a pular e terem, de uma maneira geral, serem hiperativas. O esquisito ou o estranho é se elas estiverem muito sossegadas. Agora, há que distinguir, agora, há que distinguir se é a hiperatividade normal de uma criança ou se realmente a criança tem uma hiperatividade com déficit de atenção, que a impossibilita estar atenta dentro de uma sala de aula, que a impossibilita estar quieta e sossegada a acompanhar o que está a ser transmitido pelo professor, etc. Aí é que convém fazer essa distinção. Mas é também permanente. Isso exatamente. É que realmente, pronto, quem é hiperativo é quase sempre hiperativo para o resto da vida. Durante toda a sua vida. Portanto, esta mudança que se está a fazer dá-me ideia, pelo que li, também ainda não está tudo muito definido, é que eles estão, de facto, dizem que há muitas crianças, ou aliás, estão todas metidas nas necessidades educativas especiais, mas nem todas devem estar, mas depois falam aqui em alguns problemas que são permanentes. Que são permanentes, sim. A confusão é por aí, mas a educação especial está sempre cheia de confusão e controvérsia. Aliás, quando saiu o decreto 3 de 2008 também foi motivo de grande controvérsia, precisamente por isso, porque privilegiava mais as crianças com necessidades educativas especiais mais permanentes, como a deficiência auditiva, visual, a sensorial, nomeadamente, sei lá, os cegos, os surdos, os multideficientes, os autistas, privilegiavam ou davam preferência a essas crianças em detrimento das crianças com dificuldades de aprendizagem específicas. Agora, neste momento, eu acho que eles estão a querer apostar em distinguir as dificuldades de aprendizagem específicas das dificuldades de aprendizagem que qualquer criança... Se souber fazer isso bem... Eu penso que não haverá problema, sim. Podem misturar. Não se podem misturar. E depois também há um outro problema, que há muitas dislexias que são falsas dislexias, não é? Que têm um diagnóstico se calhar incorreto, porque uma dislexia, como eu disse, não desaparece de um ano para o outro e muitas das vezes a criança é diagnosticada de dislexia e no ano a seguir começa a ler. Portanto, há que também estarmos sensibilizados para esta distinção do que é que realmente é dislexia. Portanto, a Diana Teresa Coelho é uma especialista nestas áreas, nestas dificuldades de aprendizagem específica. Também, com certeza, se algum pai tiver algum problema, mesmo que não esteja na sua área, pode contactar consigo. Sim, tem uma página. Está à vontade. Sim. Qual é a sua página? Já é agora? Só procurar pela página facebook.com/dislexia, disgrafia, disortografia, descalculia e consegue encontrar o livro. Não é? É verdade. E o livro também é um meio auxiliar muito, muito interessante para podermos, enfim, saber um pouco mais desta problemática que as nossas crianças de uma maneira muito recorrente têm, não é? Infelizmente. Diana, então muito obrigada por ter vindo e pelo trabalho que está a fazer, um trabalho muito meritório. Temos então aqui o livro da Diana Teresa Coelho, Dificuldades de Aprendizagem Específicas, Dislexia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia. Tudo aquilo que corre menos bem na aprendizagem das nossas crianças, não é? E que ela faz um trabalho muito bom para colmatar essas necessidades. Obrigada. E vamos esperar que o nosso governo também faça. Sim. Muito obrigada, Diana. Obrigada eu. Foi um prazer conhecê-la, que é muito simpática. Igualmente. E é uma jovem que tem muito para dar aqui na área das nossas escolas, das nossas crianças e de todas estas problemáticas. Obrigada. Obrigada eu. Foi então a primeira parte do Publicamente de hoje, com a Diana Teresa Coelho.